Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 231. Com a disseminação de relatórios de inteligência, a notícia de que Konoha havia lutado em duas frentes e derrotado simultaneamente Tsunagakuri e Iwagakuri rapidamente chegou às mesas das grandes potências. Dentro do escritório do Mizukage, o terceiro Mizukage estalou a língua em espanto enquanto ouvia o relatório de seus subordinados. A presa branca de Konoha e a lua prateada de Konoha. Konoha realmente não deve ser subestimada. Nossa política de permanecermos isolados foi de fato a escolha certa. Se tivéssemos nos apressado para colher os benefícios antes, estaríamos provando o fruto amargo agora mesmo. Então, como se lembrasse de algo, ele deu uma ordem. Isso mesmo, apressem-se e convoquem de volta todos os membros dos 7 espadachins ninja da névoa. Nenhum desses encrenqueiros pode ficar sem supervisão. Se eles ouvirem falar desses dois shinobi de Konoha, não há como prever que tipo de confusão eles podem causar. Daqui em diante manteremos nossa estratégia isolacionista. Vamos esperar até que essas 3 aldeias tenham lutado até a morte. HMPH. No escritório do Raikage, o terceiro Raikage estudava o relatório de inteligência à sua frente, seus dedos grossos batendo lenta e firmemente na mesa, um sinal de que ele estava de bom humor. Ao lado dele estava seu filho de 16 anos. Após ler o relatório, o terceiro Raikage o entregou a ele, permitindo que o garoto visse com seus próprios olhos. Os olhos do futuro quarto Raikage se arregalaram de surpresa enquanto lia, mas sua expressão logo mudou. Não havia medo, apenas entusiasmo. Ele estalou os nós dos dedos. Jekoshi Yomi e Ataque Sakumo. As estrelas gêmeas de Konoha? Elas são tão fortes assim? Será que o futuro, AB Combo, se sairá bem contra elas? Mas não se preocupe, pai. Um dia serei mais forte que eles. Na verdade, eu adoraria me testar contra eles e ver o quão fortes são. O terceiro Raikage caiu na gargalhada. Dando um tapinha na testa do filho, disse: não lhe mostrei este relatório só para que você se maravilhasse com a força deles. Se for só isso que você vai tirar dele, então ainda está longe de herdar o nome, a ponto. Ao ver o olhar confuso do filho, o terceiro Raikage só conseguiu balançar a cabeça. O talento do garoto não era menor que o seu, mas ele era imprudente, cheio de domínio, mas sem vontade de pensar direito. Felizmente, com apenas 16 anos, ainda havia tempo de sobra para ensiná-lo a ser um Kage maduro, e talvez encontrar uma secretária excepcional. Se seu temperamento não mudasse, ele precisaria de uma assistente cautelosa para equilibrá-lo. Depois de considerar isso, o terceiro Raikage continuou sua lição. A parte importante deste relatório não são as chamadas estrelas gêmeas de Konoha, mas sim a oportunidade escondida dentro delas. Oportunidade? Exatamente. Iwagakuri sofreu uma grande perda nesta guerra. Noki não é do tipo que aceita uma perda dessas em silêncio. Ele certamente fará uma grande jogada em seguida. E quando Noki fizer sua jogada, será a vez de Komogakuri fazer nossa jogada. Virando-se para a janela, o terceiro Raikage olhou para o horizonte na direção de Iwagakuri, com uma luz perigosa brilhando em seus olhos. Este era o homem que havia dominado o modo de chakra de liberação de relâmpagos ao máximo, cujo corpo era forte o suficiente para suportar ninjutsu comum de frente. O Raikage mais forte da história que certa vez lutou sozinho contra o 8 Caudas por 3 dias e 3 noites até que ambos desmaiaram de exaustão. Agora, ele estava pronto para entrar no grande jogo. Em seu escritório, o terceiro Tsuchikage Noki estava sentado com o rosto inexpressivo. Não havia como dizer se ele estava feliz ou bravo, mas suas mãos atrás da mesa tremiam incontrolavelmente. O ar estava sufocantemente pesado, como se estivesse congelado. O Anbu ajoelhado diante dele, ali para entregar o relatório, tremia todo, sentindo como se pudesse sufocar a qualquer momento. Não importava como ele encarasse a situação, Noki nunca imaginou que apesar de todas as medidas que havia tomado, acabaria sofrendo uma derrota tão desastrosa. 1000 mortos e feridos, incluindo 50 shinobi de elite, como a unidade de liberação de explosão, e seu protegido de confiança e herdeiro aparente, Yogan, entre os mortos. Tais perdas eram como se um dos braços de Noki tivesse sido cortado. Após um longo silêncio, ele soltou um suspiro profundo, a culpa nublando seus olhos. No final, a culpa é minha. Eu subestimei aquele jovem de Konoha. Quem mais ele poderia culpar? Igan pelo fracasso? Se não fosse por Igan, o número de baixas teria sido muito maior que 1000. Quem poderia prever que Konoha produziria um gênio tão extraordinário neste momento? Perdas como essa, nem mesmo selar uma besta com cauda custaria tanto. Espere. A besta com cauda. O que começou como um suspiro amargo de repente se transformou em alarme. Ele se levantou de um salto, encarando o Anbu. Além de mim, mais alguém viu este relatório? O Anbu pareceu perceber algo também com a voz trêmula. Ninguém ainda. Mas o Jinchuriki do 4 Caudas, Lord Ri, tem viajado para fora da vila ultimamente, treinando e tentando se comunicar com o 4 Caudas. Ele geralmente gosta de vagar pelos mercados negros para coletar informações. Se for esse o caso, então ele provavelmente... O rosto de Noki empalideceu. Erguendo-se no ar, sua voz tornou-se mais aguda e urgente. Reúna um esquadrão Anbu inteiro. Vasculhe todos os mercados negros da Terra. Encontre a localização exata de Ri e traga-o de volta. Aquele idiota é como uma pedra em uma fossa, inútil e teimoso.
Se ele descobrir que seu irmão mais velho, Igan, foi morto por Jekoshi Yomi, estaremos acabados. Abandonando sua papelada, o Tsuchikage voou imediatamente em direção ao posto avançado do mercado negro mais próximo, e Vagakuri já havia perdido Igan, o sucessor escolhido pelo Tsuchikage, por ter subestimado Jekoshi Yomi. Se além disso perdessem os Jinchiki do Quatro Caudas, seria uma verdadeira catástrofe. A resposta de Noki foi rápida, mas ainda não o suficiente. Após uma rodada de buscas urgentes, eles descobriram que Ri havia sido visto em um mercado negro na noite anterior, e já tinha ouvido a notícia da morte de Igan. Como esperado, Ri, de 20 anos, ficou furioso e partiu direto para a Terra da Chuva. Noki quase cuspiu sangue de raiva. Sem perder mais tempo, deu ordens. Recall todos os esquadrões atualmente em missões fora da vila. De agora em diante, Vagakuri entra em prontidão total para a guerra. Preciso ir para a Terra da Chuva imediatamente e trazer Ri de volta. Se algo acontecer com ele, Vagakuri estará acabado. Irei e retornarei o mais rápido possível. Enquanto isso, Mandian e o vice-capitão da Ambu assumirem o comando das defesas da vila. Se houver algum problema, consulte os anciãos. Sob nenhuma circunstância algo pode acontecer com Vagakuri. Deixando essas ordens para trás, Noki não disse mais nada. Ignorando os olhares assustados dos que o cercavam, ativou a técnica da rocha ultraleve e voou diretamente em direção à Terra da Chuva. Capítulo 232. Tsunagakuri, dentro do escritório do Kazekage. Hinozuki não demonstrou nenhuma raiva especial. Eles caíram direto na armadilha de Konoha, mas as perdas foram mínimas. Em uma batalha envolvendo mais de 4.000 shinobi de ambos os lados, as baixas de Tsunagakuri foram de apenas algumas centenas. Tais perdas ainda estavam dentro do aceitável para Hinozuki. Mais importante ainda, a guerra não lhes custou muito em termos de poder de combate de alto nível. O número de Jnin mortos era de apenas 3 a 5. Embora o filho e a nora de Tio ocupassem posições respeitadas, sua força ainda não havia atingido o nível de Jnin de elite. Hinozuki não sentia profunda tristeza pela morte do casal. Dito isso, o filho deles, se bem me lembro, o nome dele é Sazori, era considerado um talento excepcional. O ancião Tio certa vez mencionou que o potencial dele poderia até superar o meu. Murmurando isso para si mesmo, Hinozuki parou para pensar e então deu instruções ao subordinado ao seu lado. Vá até a casa da anciã Tio e envie alguns materiais de leitura introdutória sobre Shinobi, juntamente com alguns pergaminhos de ninjutsu. Os pais de Sazori deram suas vidas pela vila, Tsunagakuri deve assumir a responsabilidade de criar esta criança no lugar deles. Além disso, a anciã Tio certamente ficou profundamente abalada com a perda do filho e da nora. Ela provavelmente não está em condições de lidar com os assuntos do campo de batalha. Que ela leve os restos mortais deles de volta para casa para descansarem um pouco. Isso também lhe dará a chance de cuidar de Sazori. Tendo perdido os pais tão jovem, seria bom para ele crescer com a avó, para que ela possa ajudá-lo a desenvolver uma personalidade alegre. Hinozuki acreditava que seus planos eram cheios de compaixão, nunca imaginando que essas mesmas decisões lhe trariam um imenso desastre no futuro. Hinozuki estava certo em um aspecto. Tio, agora uma mulher de meia idade que havia perdido seu filho, não tinha mais ânimo para lidar com as inúmeras questões da guerra. Deixando de lado os assuntos de guerra, ela mal conseguia comer. Estava sentada na tenda do filho e da nora havia dias. Todos os dias, ela simplesmente olhava fixamente para os retratos memoriais. Seu irmão mais novo, Ebis, andava ansiosamente em círculos, incapaz de fazer qualquer coisa. A vida de Tio fora cheia de dificuldades. Como esposa do primeiro Kazekage reto, ela e o marido se dedicaram integralmente ao crescimento e à prosperidade de Tsunagakuri. Após a morte de Reto, ela continuou como anciã, criando seu filho e ajudando o Kazekage a governar a vila. Ela havia dedicado os melhores anos de sua vida a Tsunagakuri. Na meia-idade, finalmente pôde descansar e desfrutar do aconchego da família com seu filho, nora e neto, até que a eclosão da Segunda Guerra Mundial Ninja a arrastou para o campo de batalha mais uma vez. Ela já havia compreendido a crueldade da guerra há muito tempo e cogitara a possibilidade de perder a vida, ou até mesmo a família. Mas nunca imaginara que a tragédia viria tão rapidamente, ou que enfrentaria a cena cruel de um ancião enterrando um jovem. O pensamento fez com que a tristeza tomasse conta do seu coração, mas ela não tinha mais lágrimas para derramar. Ela havia chorado demais nos últimos 2 dias. Irmã, por favor, tente comer alguma coisa. Os mortos não podem retornar, mas mesmo que você não consiga pensar na guerra agora, pense no pequeno Sazori. Ele ainda é tão jovem. Só você como avó. O que aconteceria com ele se algo acontecesse com você? Ao ouvir isso, o vazio nos olhos de Tio mudou ligeiramente. Sim, ainda existe o Sazori. Ainda existe o Sazori. Quase no mesmo momento, um membro da Ambu de Tsunagakuri levantou a aba da tenda e se curvou diante da figura murcha de Tio. Ancião Tio, o Kazekage enviou ordens. Ele diz que você não é adequado para lidar com questões de guerra neste momento. Você tem permissão para voltar para casa e enterrar seu filho e sua nora, além de cuidar do seu neto. Quando você estiver recuperado, poderá retornar para a frente. Um sorriso raro surgiu no rosto de Tio. Eu sabia que Hinozuki era um bom menino. Sim, eu voltarei. Preciso ver Sazori. Tsunagakuri, a casa de Tio. Assim que Tio voltou para casa, viu seu neto de 6 anos. No momento em que viu Sazori, suas lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente.
Ela correu para frente com passos rápidos e o pegou nos braços. Sazori, a vovó veio te ver. Sazori sorriu ao vê-la. Ele a envolveu com seus pequenos braços e após um momento de hesitação, fez a pergunta que Tio menos desejava ouvir. Vovó, por que a mamãe e o papai ainda não voltaram? O corpo de Tio tremia. Olhando em seus olhos inocentes e incompreensíveis, ela não conseguiu se convencer a lhe contar a verdade, que seus pais estavam mortos. Depois de uma longa hesitação, ela se forçou a dar uma explicação forçada. Bem, sua mãe e seu pai têm uma missão importante, muito longe. Eles não poderão voltar por um tempo. Mas me pediram para dizer que sentem muita falta de você. Qualquer adulto poderia ter percebido sua expressão, mas para Sazori, de 6 anos, a mentira passou despercebida. Aceitando a gentil falsidade, ele aguardou em seu coração, mas franziu a testa e murmurou. Tio Rinozuki é um homem mau. Assustada, Tio perguntou rapidamente. Por que você acha que o Kazekage é um homem mau? Sazori respondeu com simples teimosia. Porque ele mandou a mamãe e o papai para uma missão tão longe e não os deixa voltar para me ver. Isso faz dele um homem mau. Tio ficou perdida, conseguindo apenas dar um sorriso forçado. Não culpe o Kazekage. Ele tem seus próprios motivos. Mas, o que devo fazer se sentir falta da mamãe e do papai? Depois de pensar um pouco, Tio tomou uma decisão. Está ficando tarde, Sazori. Vá dormir agora. Amanhã a vovó vai te levar para um lugar divertido. Que tal? Afinal, crianças são crianças. A promessa de algo divertido distraiu Sazori de sua saudade. Depois de lhe desejar boa noite, ele correu para o quarto. Na manhã seguinte, Sazori tinha acabado de abrir os olhos sonolentos quando ficou surpreso ao ver uma pequena figura de aparência estranha acenando para ele da porta. Assustado, mas intrigado, ele correu atrás da pequena figura de aparência estranha, seguindo-o até a oficina de marionetes de Sunagakure. Esta é a oficina de fantoches. Lá dentro, há muitos materiais para fazer fantoches, além de alguns quebrados. A partir de agora, vocês aprenderão técnicas de fantoches com a vovó, ok? Lembrando-se da pequena figura estranha de antes, Sazori sorriu e concordou docemente. Dentro da oficina, Tio logo fez uma descoberta surpreendente. O talento de Sazori para marionetes estava muito além do seu. Quando ela explicou os pontos difíceis sobre a fabricação de marionetes, Sazori os absorveu facilmente. Mais impressionante ainda, depois de ouvi-la descrever o princípio dos fios de chakra apenas uma vez, ele conseguiu usá-los com sucesso. Tal controle, a própria Tio não poderia igualá-lo, e até mesmo Monzaemon teria se sentido humilhado. Vovó, posso tentar fazer meus próprios fantoches no futuro? Segurando um pequeno fantoche que dançava em suas mãos, Sazori sentiu, pela primeira vez, um forte desejo criativo. Ele já havia decidido um nome para seu primeiro trabalho, Mãe e Pai. Capítulo 233. No mundo Shinobi, Danz era um homem com temperamento de rato. Ele nunca conduziria seu trabalho de inteligência abertamente no acampamento principal. Em vez disso, ele construiu secretamente uma câmara subterrânea sob sua própria tenda. Nem mesmo sua própria tenda oferecia acesso direto. Para entrar na câmara, era preciso passar pela tenda de um agente da raiz que ele havia plantado ali perto e, em seguida, seguir uma rota específica e sinuosa por 7 curvas e voltas antes de chegar à sala secreta. Naquele momento, dentro daquela câmara subterrânea isolada, Danz estava em uma fúria crescente. Inútil, cada um desses shinobi de Iva é inútil. Só de pensar em como seu esquema, que até ajudou Oshiyomi a evitar vazamentos de inteligência, acabou gerando o apelido Presas de Prata. Danzo ficou tão furioso que ele quis vomitar sangue. Se ele não tivesse ouvido relatos confiáveis de que mais de 1000 ninjas de Iva realmente morreram naquela frente, ele teria suspeitado se aqueles que Vagakure enviou eram realmente sua unidade de liberação de explosão e um verdadeiro capitão da Ambu. Será que tanto a unidade de explosão quanto o capitão da Ambu eram feitos de papel, quebrando-se ao primeiro toque? Com esse pensamento sarcástico, Danz inconscientemente pegou o relatório de batalha da frente de Iva que havia acabado de chegar. Depois de dar uma olhada rápida, ele soltou uma risada de descrença. O que era para ser isso? De acordo com o relatório, Jeko Shiomi apareceu de repente no meio da formação de Iva, sacou sua lâmina e liberou uma enorme onda de energia de espada, destruindo uma enorme prisão de ferro, e no mesmo golpe, matando 4 membros da unidade de explosão junto com seu capitão. Alguém estava escrevendo um romance barato aqui? Quem eles achavam que era Jeko Shiomi? Esse tipo de feito nem mesmo seu professor, Tobirama Senju, poderia. Bem, na verdade, se fosse seu professor, talvez fosse possível. Com esse pensamento relutante, Danz jogou o relatório de volta na mesa. Que piada! Oshiyomi era jovem demais para ser comparado ao Tobirama Sensei. Nesse momento, um dos seus subordinados Holt mais confiáveis entrou na tenda de Danz. Danzo-sama, acabei de voltar da vila. Ver esse homem deixou Danz de muito melhor humor. Este agente era totalmente leal a ele. Durante a Primeira Guerra Mundial Ninja, Danz certa vez salvou sua vida. Uma dívida que lhe salvou a vida, combinada com anos de doutrinação de Danz, o transformaram em um verdadeiro homem morto? Se Danz ordenasse que ele corresse pelo acampamento e depois cometesse suicídio, ele o faria sem hesitar. Como confidente mais confiável de Danz, ele recebeu uma tarefa crítica. Se infiltrar na Ambu como um agente duplo e manter vigilância constante sobre cada movimento de Sarutobi Hiruzen. Mesmo agora, durante a guerra, ele não acompanhou Danz até a frente do País da Chuva. Em vez disso, ele permaneceu ao lado do Hokage em Konoha, vindo à frente da chuva apenas a cada 4 meses.
sob o pretexto de uma missão para entregar informações pessoalmente. Danz, agora de bom humor, perguntou diretamente: como estão as coisas na vila? Hiruzen fez alguma coisa enquanto estive fora? E você descobriu algum talento promissor ultimamente? O subordinado curvou-se e relatou: não, Lord Hiruzen não fez nenhum arranjo em comum. Depois que Oshiomi e os outros retornaram à frente de batalha, ele reformou a academia. Uma mudança foi a criação de um curso especial para ninjas médicos, e outra foi o lançamento de uma segunda onda do programa Equipe Prodígio. Você provavelmente já ouviu falar dos membros da primeira equipe de prodígios, todos eles foram designados para professores com os quais não consegui me aproximar. Mas nesta segunda turma, tive a sorte de entrar em contato com uma criança. Seu nome é Yamanaka Fu. Acredito que ele poderá se juntar à nossa raiz depois de se formar. Vendo a expressão de Danz ficar satisfeita, o homem acrescentou: Danzo-sama também tem uma boa notícia e uma má notícia. Danz, ainda animado, demonstrou interesse genuíno. Prossiga. Ao procurar talentos, descobri 2 indivíduos incomuns. Eles são mais velhos e carecem de destreza excepcional em combate, mas em outras áreas, têm habilidades realmente extraordinárias. Isso despertou a curiosidade de Danz. Ah, agora preciso ouvir isso. Quem são eles? Você os trouxe? Se sim, mande-os entrar. Eu mesmo darei uma olhada. O subordinado virou a cabeça e gritou: entrem, Iruko non. Ao ouvir suas palavras, 2 jovens shinobi de 18 ou 19 anos entraram, um homem e uma mulher, ambos parecendo bastante tímidos. Sentindo o chakra deles, Danz ergueu uma sobrancelha. Quaisquer que fossem suas habilidades especiais, seu potencial de batalha não era tão fraco quanto ele esperava. O homem de cabelos brancos estava aproximadamente no nível de um Chunin especial, enquanto a Kunoichi loira clara parecia ter o calibre de um Chunin. Os dois, nervosos pelo olhar desenfreado e inquisitivo de Danz, hesitaram, mas, motivados por um olhar do agente da raiz que os havia trazido, hesitaram apenas brevemente antes de se curvarem. Nós o saudamos, Danzo-sama. Danz deu um pequeno aceno de cabeça e então olhou para seu subordinado, sinalizando para que ele explicasse suas habilidades. O agente obrigou: a Kunoichi é Yakushinon, habilidosa em ninjutsu médico e coleta de informações. O homem de cabelos brancos é Iruko, não particularmente excepcional em combate, mas com um talento notável para cultivar feras invocadoras. O olhar de Danz caiu primeiro em Non. Como alguém que havia subido na hierarquia do trabalho de inteligência, ele naturalmente valorizava agentes de inteligência qualificados. Um olhar confirmou as palavras da subordinada. O rosto da mulher carregava um ar natural de inocência. O tipo de comportamento gentil que menos provavelmente levantaria suspeitas. Perfeito para uma especialista em informação. Após uma breve avaliação, Danz fez um gesto para que Non se retirasse. Mais tarde, ele próprio atestaria: se ela se mostrasse adequada, seria absorvida pela raiz. Se ela parecesse difícil de controlar, ele simplesmente usaria sua autoridade atual para mantê-la como um recurso externo. Sua atenção então se voltou para Iruko. Sua especialidade é criar feras invocadoras? Vamos ver uma, invoque-a. Iruko, visivelmente inquieta, lançou um olhar para Danz, mas obedeceu. Com uma nuvem de fumaça, uma criatura estranha apareceu diante deles. Tinha o corpo de um cachorro, mas brotava de suas costas um par de asas parecidas com as de uma galinha, que ela até bateu 2 vezes ao aparecer. Danz piscou diante da visão bizarra e então fixou seu olhar em Iruko. Não existe tal criatura no mundo shinobi. Como você a criou? Iruko engoliu em seco, nervosa, mas respondeu honestamente: eu fundi e cultivei as células de 2 bestas invocadas diferentes. Com isso, os olhos de Danz brilharam. Se eu lhe desse células humanas, você poderia fundi-las também? Capítulo 234. Ao ouvir a pergunta de Danz, o corpo de Iruko tremeu visivelmente, em parte por medo, mas também porque a pergunta que Danz tinha acabado de fazer combinava perfeitamente com a dúvida que persistia na mente de Iruko. Para o shinobi da geração de Iruko foi uma era bastante trágica. Quando Oshiomi e os outros alcançaram a fama, Iruko ainda nem havia se matriculado na academia, então nunca houve a chance de formar laços reais com eles. Quando ele finalmente entrou na academia, os corredores já estavam cheios de contos lendários de Oshiomi e seus colegas. Em qualquer outro período, pessoas com talento como o de Iruko poderiam ter sido elogiadas como gênios. Mas nesta era em particular, com o brilhantismo de Oshiomi e dos outros brilhando à frente, sua geração estava fadada a viver à sombra deles. Entre esses colegas, as reações variaram: alguns aceitaram seu destino e se contentaram com a mediocridade, enquanto outros reconheceram a lacuna e sinceramente desejaram lutar ao lado de seus ídolos. Iruko, no entanto, era uma exceção. Ela já teve seu próprio orgulho, mas esse orgulho foi completamente destruído após a rara oportunidade de cumprir uma missão com o Sannin. Embora os Sannin o tratassem com carinho, ele sentia claramente o abismo de talento entre eles. Convencida de que jamais conseguiria superar o Sannin com o treinamento shinobi convencional, Iruko escolheu um caminho diferente, centrado na fusão celular e genética. Suas ideias eram notavelmente semelhantes às de Orochimaru na linha do tempo original, embora seus objetivos fossem diferentes. Orochimaru buscou essa pesquisa em busca da imortalidade e da verdade suprema do ninjutsu. O propósito de Iruko era mais simples: ele apenas queria se tornar um shinobi tão forte quanto o Sannin, tão forte quanto Oshiomi e os outros, ou até mesmo superá-los.
Ele acreditava firmemente que um dia, por meio de sua pesquisa, poderia se tornar igual a eles, ou melhor. Depois de sacrificar inúmeras vidas de animais, Iruko lançou as bases para seus estudos em teoria celular e genética, produzindo sua primeira criação bem-sucedida, aquele estranho cachorro com asas emplumadas, semelhantes às de uma galinha. Mas quando ele tentou levar sua pesquisa adiante, percebeu que apenas com seus próprios recursos, concluir tal trabalho seria quase impossível. Foi quando, por uma reviravolta do destino, um dos agentes de Dan o descobriu e o trouxe para cá. Agora, olhando para Dan sentado acima dele, Iruko sentiu uma mistura de medo e uma centelha inquieta de antecipação. Anos de trabalho de inteligência aguçaram a compreensão de Dan sobre a natureza humana. Observando o comportamento hesitante de Iruko, ele compreendeu instantaneamente o tipo de homem com quem estava lidando. Ele zombou interiormente e de repente fez um movimento. Com força comparável à de um semikage, ele desapareceu em um instante, reaparecendo bem na frente de Iruko no momento seguinte. Tal velocidade não era nada comparada à de Oshiyomi, mas para Iruko, apenas um Tokubetsu-jin na época, era avassaladora. Além disso, nunca lhe passou pela cabeça que alguém do porte de Dan o atacaria de repente, deixando-o completamente indefeso. A mão de Dan agarrou o pescoço de Iruko e o levantou do chão. Sua expressão era fria quando ele olhou para Iruko e disse: "Responda a minha pergunta." O arrependimento invadiu o coração de Iruko. Ela se amaldiçoou por ter concordado gananciosamente em seguir aquele agente da raiz até ali, e agora, ao que parecia, poderia perder a vida por isso. Sentindo o aperto de Dan em seu pescoço, Iruko percebeu que o homem não estava blefando. Não havia tempo para esconder nada. Lutando para conseguir falar, ele murmurou: "Se houvesse cobaias humanas suficientes, eu poderia tentar." No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o aperto de Dan afrouxou. A sensação dos seus pés tocando o chão novamente foi quase uma delícia. Iruko desabou no chão, ofegando desesperadamente por ar. Dan olhou para a patética Iruko e zombou internamente. Esse tipo de personalidade não causaria problemas. Com um pouco de coerção e persuasão, ele não teria que se preocupar com a possibilidade de Iruko se recusar a trabalhar para ele. Depois de deixar Iruko recuperar o fôlego por um momento, a voz fria de Dan soou novamente. "Há 2 caminhos diante de você agora, sirva-me, ou morra." O peito de Iruko se apertou com essas palavras. O som de uma lâmina sendo desembainhada pelo agente da raiz ao seu lado fez estremecer de terror. Ele rapidamente exclamou: "Iruko sempre serviu Konoha, o terceiro Hokage e Dan-sama." Dan olhou para ele, ainda com aquela expressão gélida e diabólica. "Eu disse, sirva-me." Essas palavras arrepiaram Iruko. Ela agora entendia o homem à sua frente um pouco melhor, e também percebeu o quão encurralado ele estava. Ele não era estúpido. O tom de Dan deixou claro que ele não tinha intenção de deixar Iruko ir embora a menos que ela se submetesse. Não havia escolha real aqui. Depois de praguejar interiormente, Iruko cerrou os dentes, caiu de joelhos e declarou: "Iruko está disposto a morrer por Danzo-sama." Ao ouvir isso, um leve sorriso finalmente apareceu no rosto de Dan. "Muito bom. Você é uma pessoa inteligente, e eu admiro muito as pessoas inteligentes." Dan olhou para o subordinado de confiança ao seu lado. O homem assentiu em compreensão, então de repente agarrou Iruko e, sem dizer uma palavra, cerrou seu maxilar. "Danzo-sama, estou disposto a servi-lo." Danzo zombou. "Claro que sei. Não se preocupe, isso é algo que todos aqui têm que passar." Com isso, Dan cortou seu próprio dedo e a língua de Iruko em um movimento rápido. Então usou a ponta do dedo ensanguentada para desenhar um símbolo diretamente na língua de Iruko. Era sua especialidade, o selo de erradicação da língua amaldiçoada. Após completá-lo, Danzo tirou um pedaço da roupa de Iruko e deixou um selamento reverso dos 4 símbolos em seu corpo. Depois de fazer tudo isso, ele disse à aterrorizada Iruko no chão: "Não se preocupe, essas são apenas maneiras de evitar que você seja capturado e vaze informações. O selo da língua amaldiçoada impedirá que você diga qualquer coisa relacionada a mim, e quanto ao selamento dos 4 símbolos invertidos, não vou explicar mais. Você sabe o que significa." Após a explicação, o humor de Danzo pareceu melhorar. Ele olhou para Iruko e riu. "Não se preocupe, eu, Danzo, nunca maltrato meus subordinados. De hoje em diante você é um membro da raiz. De hoje em diante qualquer coisa que desejar me diga. Equipamentos de laboratório, materiais de pesquisa, um laboratório, até mesmo cobaias vivas, posso conseguir tudo isso para você." Embora Iruko estivesse assustado, ele também ficou um pouco animado ao ouvir isso. Mesmo tendo sido marcado com essas coisas amaldiçoadas, ele também havia conseguido o que mais queria. Ele, é claro, sabia que todas essas coisas tinham um preço. Pensando nisso, acalmou-se um pouco. Não estava mais em pânico nem animado, mas simplesmente perguntou: "Danzo-sama, o que você quer que eu pesquise?" Danzo sorriu e disse 4 palavras: "Células de Hashirama." Capítulo 235. Linha de frente de Wagakure, acampamento principal de Konogakakure. Depois de destruir o posto avançado de Wagakure com um ataque rápido na última vez, Konoha naturalmente não iria perder a chance de aumentar sua vantagem. Eles ocuparam totalmente a antiga base avançada de Iva e já haviam estabelecido fortificações defensivas completas. Toda vez que Oshiyomi avistava as marcas queimadas deixadas no antigo celeiro pela liberação de fogo de lobo, ele não conseguia evitar sentir uma pontada no coração. Se ele soubesse que a batalha seria tão tranquila, ele não a teria queimado.
Se tivessem deixado os ninjas de Iva queimá-lo eles mesmos, talvez alguns grãos pudessem ter sido recuperados. Depois daquela batalha, não importa se Iva estava com medo ou secretamente planejando algo, não houve mais nenhum confronto em larga escala entre os dois lados. As forças de Iva se isolaram em seu próprio acampamento e não fizeram nenhum movimento para sabotar nada. Nem mesmo os esquadrões de patrulha de Konoha do lado de fora foram emboscados. A situação estava, na verdade, mais estável do que antes da chegada de Oshiyomi. O que Oshiyomi não sabia era que Noki estava em uma situação complicada lidando com a situação envolvendo Ri e não tinha energia de sobra para essa situação. Uma besta com cauda era a arma de guerra de uma vila, seu trunfo mais importante. Quando Ri partiu discretamente para vingar seu irmão mais velho, Noki, é claro, foi detê-lo. Felizmente Noki era capaz de voar, então sua velocidade era bastante rápida. Naquela mesma noite, na fronteira da Terra da Chuva, ele alcançou Ri. Após uma batalha feroz, Noki o arrastou de volta para Iwagakure, mas o confronto deixou uma ruptura irreconciliável entre eles. O jovem e teimoso Ri acreditava que a recusa de Noki em deixá-lo se vingar era por covardia, que ele não valorizava a vida do irmão. Ri, que antes considerava Noki um tio, agora se recusava a falar com ele, tentando constantemente escapar. Isso deixou Noki frustrado e desamparado. Mas com a guerra em andamento não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia confinar Ri sob rigorosa vigilância em uma instalação secreta em Iva. Sem problemas urgentes no acampamento, Oshiyomi, como comandante, também se viu relaxado. Nos últimos 2 dias, sem mais nada para fazer, ele vinha treinando e instruindo seus 2 discípulos. Minato estava um pouco obcecado por ninjutsu espaço-temporal. Nos últimos 2 dias, ele estava pensando em ir em uma missão ou praticando sua técnica de cintilação corporal. Talvez fosse devido ao talento inato e extraordinário de Minato para ninjutsu de espaço-tempo. Mas Oshiyomi não conseguia se livrar da sensação de que o body flicker de Minato era mais rápido que o de qualquer outra pessoa. Mesmo com seu domínio da dança do cisne assustado, ele podia sentir um traço de flutuação espacial toda vez que observava Minato usando a técnica de cintilação corporal. Não é de se espantar que as pessoas dissessem que mesmo sem aprender o deus voador do trovão, a velocidade de Minato estava entre as maiores do mundo shinobi. Com essa velocidade, mesmo enfrentando um Jonin, ele provavelmente conseguiria encontrar uma chance de recuar com calma. Não encontrando muito o que orientar Minato, Oshiyomi o deixou treinar livremente e em vez disso mudou seu foco para Kujetsu. A primeira performance de Kujetsu no campo de batalha pode ter atendido às expectativas mínimas de Oshiyomi, mas estava longe de ser excelente. Oshiyomi realmente sentia que não poderia deixar Kujetsu continuar com esse tipo de personalidade dividida por muito tempo. Desta vez, ela teve sorte. Os inimigos que enfrentou não eram particularmente fortes, e ela teve a proteção do pai e de vários tios. Essa foi a única razão pela qual ela saiu ilesa. Mas quem poderia garantir que ela teria tanta sorte na próxima vez? O campo de batalha muda em um instante, não há tempo para esperar que ela seja acionada a se transformar. E se a outra personalidade dela não se manifestasse em um momento crítico? Portanto, Oshiyomi decidiu usar esse tempo para Kujetsu encontrar uma solução. O difícil é que nem mesmo o pai de Kujetsu, Uchiha Okushin, sabia quando sua dupla personalidade havia se formado. Ele apenas disse que depois de retornar de uma certa missão, ela havia mudado, e que isso provavelmente tinha algo a ver com a morte de sua mãe. Quando Oshiyomi tentou insistir para obter detalhes, Okushin se recusou a falar mais com uma expressão de pesar. Oshiyomi não conseguia esfregar sal na ferida. Sem saber a causa raiz, Oshiyomi só conseguiu criar sua própria abordagem. Depois de pensar um pouco, decidiu que Shinku, o mestre de Genjutsu, treinaria Kujetsu. Como eles não conseguiam resolver a personalidade interior de uma só vez, a única escolha era encontrar uma maneira de fazer com que Kujetsu não tivesse mais medo de matar. Assim Kujetsu recebeu um tratamento que nem Minato recebeu. Não apenas Oshiyomi a treinou pessoalmente em esgrima, mas Shinku também a testou diariamente com Genjutsu. Nessas ilusões, Kujetsu era forçada a testemunhar bandidos atacando aldeias ou lutas de vida ou morte no campo de batalha. Não importava o cenário, o objetivo era sempre o mesmo. Ela precisava ver sangue e ver que, se não agisse, pessoas inocentes morreriam diante de seus olhos. Com o nível de Genjutsu de Shinku, Kujetsu, que tinha apenas um Sharingan de 2 tomoedes, não conseguia se livrar dele, tornando-o a melhor maneira de treinar. No início, Kujetsu emergia de cada ilusão atordoado e tremendo como um coelho. Mas sob a constante garantia de Oshiyomi, você está apenas protegendo os outros, e é só uma ilusão, ela melhorou gradualmente. Segundo Shinku, Kujetsu agora conseguia pelo menos pensar em matar sem tremer incontrolavelmente. Assim que o medo de matar de Kujetsu finalmente começou a diminuir, outro problema surgiu. Sua espada não aguentava mais. A Mikazuki Muneshika de Oshiyomi era uma arma divina, forjada com fragmentos das preciosas ferramentas do sábio dos 6 caminhos. A espada de Kujetsu não. Embora cara quando comprada, ainda era apenas uma lâmina ninja de alto nível. Depois de tanto tempo em conflito com Mikazuki Muneshika, apesar da resistência de Oshiyomi, o dano foi severo. A lâmina estava coberta de pequenas rachaduras e claramente não duraria muito mais. Vendo a expressão de dor de seu aluno, Oshiyomi pensou por um momento e de repente teve uma ideia. Kujetsu, que tal seu professor lhe dar uma arma divina? Ele sugeriu. Kujetsu balançou a cabeça reflexivamente. Não precisa se preocupar, sensei.
Posso simplesmente pegar algo dos despojos que pegamos antes. Ela disse isso, mas seu rosto traiu um lampejo de esperança. Afinal, que shinobi amante de espadas resistiria ao fascínio de uma arma divina? Sua recusa foi apenas por timidez e modéstia. Oshiomi conseguia ler seus pensamentos perfeitamente. Sorrindo, estendeu a mão para bagunçar seus cabelos e provocou. O que você não iria querer algo tão bom quanto Mikazuki Muneshika? Ao ouvir isso, Kuzuki olhou inconscientemente para Mikazuki Muneshika na cintura de Oshiomi. Observando as belas curvas da lâmina, Kujetsu não conseguia tirar os olhos dela. Pensando que poderia ter uma arma divina tão bela e afiada quanto a Mikazuki Muneshika, Kujetsu não conseguiu mais manter a compostura. Ela corou e disse timidamente, Sensei, eu quero. Capítulo 236. Oshiomi instintivamente olhou ao redor quando ouviu Kujetsu dizer isso. Ainda bem que Okushin não estava ali. Se ele tivesse ouvido aquelas palavras, provavelmente já teria sacado sua lâmina. Vá se trocar, vista uma roupa sem símbolos de Konoha e tire o protetor de testa. Vou te levar para um lugar divertido. Depois de mandar Kujetsu se trocar, Oshiomi também retornou à sua tenda para trocar de roupa e remover seu protetor de testa. Quanto à arma divina que ele mencionou a Kujetsui, era, claro, o ápice da arte da espada no mundo de Naruto, a lendária espada Kusanagi. Pelas descrições da história original, havia 3 lâminas Kusanagi, a espada dos Kusanagi dos céus, a espada de Kusanagi e a lâmina Totsuka. Todos os 3 eram incrivelmente duráveis, capazes de cortar aço como se fosse papel. Mais impressionante ainda, cada um possuía sua própria habilidade única. A espada da Kusanagi dos céus, espada longa de grama, lâmina Kusanagi. Era a lâmina pessoal de Orochimaru, capaz de estender ou retrair livremente seu comprimento, e até mesmo se mover independentemente sob a vontade do portador, controlando a lâmina com intenção. Seu feito mais ultrajante ocorreu durante a Batalha da Ponte Tenchi, quando ela se estendeu por centenas de metros em um instante, derrubando Naruto. Espada de Kusanagi, Shokut era a lâmina de Sasuke, simples na aparência, mas incomparável em condutividade de chakra. Quando combinada com sua liberação de relâmpago, podia cortar quase tudo. A lâmina Totsuka era a lâmina espectral empunhada pelo Susanoo de Itachi, o mais misterioso dos 3. Sem forma física, ela podia selar a alma de qualquer alvo que perfurasse, aprisionando-o para sempre na cabaça de sake que carregava, para vagar pela eternidade em um sonho de genjutsu sem fim. A lâmina Totsuka parecia ser exclusiva do Susanoo de Itachi, então Oshiomi não tinha intenção de usá-la. Seu foco estava na espada da Kusanagi dos céus e na espada de Kusanagi. Sinceramente, ele estava curioso. Sua própria Mikazuki Muneshika, que nunca apareceu na história original, era mais forte que as espadas Kusanagi ou não. Oshiomi já havia decidido que se as duas fossem semelhantes em força, ou se a espada Kusanagi fosse um pouco mais fraca, ele a daria de presente a Kujetsu. A capacidade de se estender e retrair à vontade e a incrível condutividade de chakra eram ambas excelentes habilidades. Se ele conseguisse uma, seria de grande ajuda para o desenvolvimento de Kuzuki. Enquanto ele pensava nessas coisas, a voz de Kujetsu veio de fora da tenda. Oshiomi-sensei, você está pronto? Havia uma excitação incontrolável em seu tom. Claramente, ela já estava cheia de expectativa por essa chamada arma divina. Oshiomi riu baixinho ao ouvir a voz de Kujetsu. Ele pegou casualmente as 2 máscaras que havia preparado da mesa, colocou uma no rosto e saiu da tenda. Em seguida colocou a segunda no rosto de Kuzuki, e juntos deixaram o acampamento de Konoha. Sensei, para onde estamos indo? Depois de deixar o acampamento de Konoha, Kujetsu ficou visivelmente mais cauteloso, examinando os arredores em busca de qualquer sinal de inimigos. O mercado negro. Oshiomi respondeu, observando-a com um olhar divertido. Não era realmente necessário ali, mas ele não a impediu. Hábitos como esses eram bons de se ter, a marca negra, hein? Você não disse que íamos encontrar uma arma divina? O sorriso dela congelou sob a máscara, seus olhos lançando a ele um olhar que praticamente dizia, a cidade está cheia de truques, eu quero voltar para a vila. Vendo sua expressão, Oshiomi sorriu. Isso porque ainda não temos informações definitivas sobre a espada Kusanagi. Se quisermos informações, este é o melhor lugar para obtê-las. Além dos escritórios dos 5 Kages, não há lugar no mundo shinobi com informações mais completas do que lá. Kujetsu assentiu com um olhar de entendi, mas depois de um momento de hesitação, ela perguntou timidamente, posso não ir? Oshiomi estendeu a mão e afagou sua cabeça novamente. Não se preocupe, eu vou te proteger, ninguém vai encostar um dedo em você. Ele não sabia se o tapinha na cabeça foi mais eficaz ou se as palavras de Oshiomi foram mais eficazes, mas um momento depois, Kujetsu corajosamente reuniu sua coragem e mais uma vez seguiu Oshiomi na estrada para o mercado negro. Oshiomi não sabia exatamente onde o Kusanagi estava escondido, mas como um dos 2 comandantes de Konoha estacionados em Amegakuri, ele sabia a localização da entrada da filial do Mercado Negro no País da Chuva. O posto avançado do Mercado Negro do País da Chuva ficava em uma pequena cidade nos arredores de Amegakuri, não tão rudimentar quanto o do País do Fogo, que ficava escondido em um banheiro público. Este ficava escondido atrás de uma taverna comum que parecia quase não ter clientes. Lá dentro, o lugar estava vazio, exceto por um único atendente atrás do balcão, polindo copos enquanto assobiava. Ao ouvir o sino de vento na porta, o homem olhou para cima e viu as 2 figuras mascaradas entrarem.
Suas sobrancelhas se contraíram levemente, ele sabia o que aquilo significava. O que você quer beber? Oshiomi não respondeu, mas caminhou até o balcão e bateu 4 vezes na superfície de madeira maciça. Os olhos do atendente brilharam. Baixando a voz, ele disse, esta bebida não é barata. Vocês dois precisam ter dinheiro suficiente. Ainda em silêncio, Oshiomi bateu no balcão mais 2 vezes e tossiu 2 vezes. Reconhecendo a senha de 2 partes, o homem saiu rapidamente de trás do balcão. Por favor, siga-me. Com isso, ele conduziu Oshiomi e Kujetsu até a cozinha atrás da taverna. Ele moveu levemente a tábua de corte sobre a mesa, e a parede da cozinha emitiu um som áspero. Depois de um momento, uma entrada escura e cavernosa foi revelada. Por favor, entre. Com uma pequena reverência, ele se afastou. Sem hesitar, Oshiomi puxou ligeiramente nervoso Kujetsu para dentro da passagem. Quando a parede se fechou atrás deles, luzes piscaram, revelando um longo corredor. Eles seguiram até que Oshiomi abriu um conjunto de portas duplas, levando ao verdadeiro coração do mercado negro de Rain Country. Diferentemente da pequena filial da Fire Country da história original, esta era Sede, uma vasta caverna subterrânea, organizada como uma taverna, mas cheia de atividades. Pelo menos 2 ou 3 dúzias de pessoas estavam espalhadas por ali, a maioria de capa ou máscara, falando em voz baixa. Alguns ousados mostravam seus rostos abertamente, homens que já haviam conquistado um nome naquele submundo sem lei, confiantes o suficiente para sobreviver com sua identidade exposta. Assim que Oshiomi e Kujetsu entraram, mais de 1 dúzia de olhares se voltaram para eles. Kujetsu se encolheu um pouco, mas Oshiomi não hesitou, ele foi direto para o maior bar do lugar. Capítulo 237. Oshiomi ignorou completamente as reações de todos os presentes, o que claramente fez com que alguns deles ficassem irritados. E o fato de ele ter trazido Kujetsu só fez com que as pessoas o rotulassem como amador. Aos olhos desses frequentadores do mercado negro, que tipo de lugar era o mercado clandestino? Este era um submundo sem lei perigoso e encharcado de sangue. Num lugar como este, se você não pisasse com cuidado e mantivesse a cabeça baixa, seria devorado vivo. E ainda assim ele trouxe um pirralho para cá para vagar por aí? O que mais ele poderia ser senão um idiota cabeça quente? Pessoas assim, na cabeça deles, só existiam em 2 variedades. O filho idiota e mimado de algum rico proprietário de terras, ou um completo novato recém-chegado. Nenhum dos 2 tipos representava qualquer ameaça real. Após essa avaliação, a multidão ficou ainda mais descarada. Quando Oshiomi e Kujetsu passaram por uma mesa, o Nukenin com um protetor de testa de Komogakuri riscado pendurado na cabeça de repente esticou uma perna para bloquear o caminho deles. Você vem aqui para fazer negócios sem nos respeitar, os veteranos? Acha que pode simplesmente passar direto? Ninguém na multidão ao redor interveio para detê-lo. Em vez disso, eles demonstraram grande expectativa, claramente querendo ver do que esses 2 recém-chegados eram capazes. Você quer respeito? Oshiomi olhou para o ninja desaparecido de Kumo e para o olhar arrogante e presunçoso estampado em seu rosto. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Oshiomi. No instante seguinte, uma fina linha vermelha apareceu silenciosamente na coxa do homem. Siu. A linha se abriu em um jato vermelho, e sua perna atingiu o chão com um baque pesado. Sangue jorrou do toco como uma fonte. Isso é respeito suficiente? Oshiomi perguntou casualmente, observando o homem. A princípio, o ninja desaparecido nem percebeu o que havia acontecido. 2 segundos depois, sentiu a dor lancinante e imediatamente caiu no chão, agarrando a perna decepada e uivando de agonia. A multidão, que há poucos momentos estava com expressões de vamos ver o show, ficou atônita e sem palavras. O que diabos tinha acabado de acontecer? Essas eram pessoas fortes o suficiente para sobreviver em um lugar como esse, no mínimo, lutadores especiais de nível Jnin. Mas nenhum deles conseguiu captar o que aconteceu naquele momento. Foi como se um clarão prateado tivesse brilhado no ar, e então a perna do homem desapareceu. Será que a habilidade de Oshiomi estava em um nível em que eles nem conseguiam vê-lo se mover? Este não era um garoto rico mimado. E certamente nenhum novato inexperiente. Era uma potência de primeira linha em busca de entretenimento, e eles foram estúpidos o suficiente para provocá-lo. Um silêncio pesado caiu sobre a taverna subterrânea, fazendo com que os gritos ásperos dos ninjas desaparecidos parecessem ainda mais assustadores naquele silêncio. Oshiomi havia planejado originalmente ignorar esse idiota cego e simplesmente passar direto. Mas, no meio do caminho, ele de repente se lembrou. Cabeças poderiam ser trocadas por dinheiro aqui no mercado negro. E esse cara não parecia tão fraco. Ele se virou para o barman, que ainda estava paralisado de choque atrás do balcão. Ei, a cabeça dele vale alguma coisa? A boca do barman se contraiu, mas ele respondeu por hábito. Atoro, o ninja desaparecido de Komogakuri, nível Jnin. Como está oferecendo uma recompensa de 20 milhões de RY por sua cabeça? Tanto assim? Os olhos de Oshiomi brilharam. Ele sabia que na história original, a recompensa de Azuma Sarutobi era de 35 milhões. Mas Azuma era filho do Hokage e membro dos 12 Guardiões Ninja da Terra do Fogo. Ele presumiu que Jnin comuns não valeriam muito. No entanto, aqui estava um ninja desaparecido aleatório valendo 20 milhões. Naquele momento, Oshiomi realmente entendeu a mentalidade de Kakuzu. Ele não era exatamente obcecado por dinheiro, mas esse era dinheiro ridiculamente fácil. Oshiomi casualmente sacou sua espada e com um único golpe cortou a cabeça de Atoro, que ainda gritava, acabando com um único barulho na sala.
Então ele lançou um olhar penetrante de advertência para a multidão. Não faltava dinheiro a Oshiomi, mas quem reclamaria de ter mais? Se ganhar fosse tão fácil, por que não? Olhando para seus rostos atordoados, ele quase podia ouvir o som de fundos recebidos, 20 RY ecoando em sua cabeça. Diante de seu olhar, até mesmo esses autoproclamados homens que vivem pela lâmina, de repente se lembraram de como é ser uma presa indefesa. O barman do mercado negro estremeceu ao ver o brilho perigoso nos olhos de Oshiomi e rapidamente explicou. Não é bem assim, senhor. A recompensa de Atoro é tão alta porque Komogakuri é muito unida e quase nunca tem ninjas desaparecidos. Para evitar mais casos como o dele, o terceiro Raikage colocou uma enorme recompensa por sua cabeça. Outros podem não valer nem de longe tanto. Ao ouvir que eles não valiam muito, o ninja desaparecido Oshiomi estava observando, relaxando, exibindo sorrisos lisonjeiros. O senhor ouviu, senhor. Não valemos nada, apenas vidas sem valor. O mundo subterrâneo não tinha regras nem vergonha. Como eles não valiam a pena, Oshiomi desistiu da ideia de matá-los todos. Ele só queria assustá-los para que ficassem fora do seu caminho. Vendo seus rostos pálidos e aterrorizados, ele perdeu todo o interesse. Carregando a cabeça de Atoro, ele foi direto para o bar. Ninguém ousou ouvir com muita atenção o que ele discutiu. 20 milhões de RY mudaram de mãos, e Oshiomi nem se deu ao trabalho de contar. Ele colocou o dinheiro nos braços de Kujetsu para guardá-lo em segurança e então chegou ao verdadeiro motivo de sua vinda, informações sobre a espada Kusanagi. O barman, tendo testemunhado a força de Oshiomi, não ousou fazer joguinhos ou exigir pagamento. Ele obedientemente vasculhou seus arquivos. Com certeza, em apenas 2 ou 3 minutos, Oshiomi obteve as informações que queria. Uma das 3 lendárias espadas Kusanagi, a espada de Kusanagi, Shokuchi, estava atualmente em posse de um shinobi conhecido apenas como Névoa Negra. Black Fog era um assassino notório no mercado negro do Ren Country. Sua fama no País da Chuva era comparável à de Kakuzu. Por uma taxa extra, Oshiomi rapidamente obteve mais detalhes. Black Fog nunca revelou sua verdadeira identidade publicamente, mas a extensa rede do mercado negro ainda havia descoberto informações em primeira mão. Ele era um Nukenin nativo do País da Chuva que se opôs às antes que ele consolidasse totalmente seu governo. Após sua derrota, ele abandonou suas ambições de dominação e se tornou um assassino profissional de aluguel. A espada de Kusanagi, Shokuchi, foi roubada como espólio de uma de suas missões, e ele a manteve como sua arma pessoal desde então. No momento, Black Fog ainda estava no País da Chuva, aceitando empregos clandestinos e bem pagos nas 3 grandes vilas escondidas. No momento, ele estava em uma cidade próxima. Após obter essas informações, Oshiomi e Kujetsu deixaram o mercado negro, de olho na espada de Kusanagi. Capítulo 238. Cidade de Anil, um pequeno e comum assentamento na Terra da Chuva. Mas escondido neste lugar comum vivia uma figura importante no mercado subterrâneo, um shinobi do mercado negro conhecido como Névoa Negra. Depois de confirmar a localização exata da cidade, Oshiomi e Kujetsu foram direto para lá. Graças às vitórias de Konoha em ambas as frentes de batalha, eles agora controlavam mais de 70% do território da Terra da Chuva. Tecnicamente falando, a cidade de Anil estava dentro da esfera de controle temporária de Konoha. Então não havia necessidade de se preocupar com operações de penetração profunda atrás das linhas inimigas. Isso simplificava as coisas. A cidade era pequena, com pouquíssimo shinobi. Uma simples varredura com percepção sensorial seria suficiente para localizar a Névoa Negra. Depois de vasculhar a cidade por meio-dia, Oshiomi já havia vasculhado a maior parte dela. Ao passar por uma casa discreta, ele parou de repente. Kujetsu, que há muito havia perdido a empolgação do início da viagem, não olhava mais ao redor com curiosidade. Em vez disso, seguiu mecanicamente de cabeça baixa. Ela nem percebeu que Oshiomi havia parado. Ela esbarrou nele e piscou, confusa. Sensei, por que você parou? Oshiomi se pegou pensando que aquela discípula talvez tivesse um certo lado, cabeça de vento, oculto que seria divertido explorar mais tarde. Mas agora não era o momento. Com os olhos fixos na casa de aparência humilde à sua frente, ele disse: "Porque chegamos." Naquele exato momento, dentro da casa, os olhos de um homem de meia-idade se abriram de repente. Em uma cidadezinha tranquila como aquela, uma presença de chakra tão forte aparecendo bem na sua porta só podia significar uma coisa: quem quer que fosse, estava ali por ele. Névoa Negra, que se considerava o lutador número 1 no submundo da Terra da Chuva, não sentiu medo ao pensar em um visitante desconhecido. Sem hesitar, pegou a espada de Kusanagi, Shokuchi, que estava ao seu lado, e saiu. Na porta da frente, Oshiomi e Black Fog fizeram contato visual e, ao mesmo tempo, olharam para as lâminas ninja na cintura um do outro. O coração de Black Fog se agitou quando ele viu a curva elegante do Mikazuki Muneshika de Oshiomi, admirando silenciosamente seu artesanato e sentindo uma onda de desejo de reivindicá-lo para si. Oshiomi, por outro lado, reconheceu instantaneamente a lâmina ninja reta e fina na cintura de Névoa Negra. Não havia dúvida, aquela era a espada de Kusanagi, Shokuchi, uma das espadas Kusanagi, que mais tarde se tornaria a arma de Sasuke na história original. Sua viagem não fora em vão. Oshiomi encontrou o olhar do homem e disse calmamente: "Abaixe sua espada e eu deixarei você viver. Essa é a minha deixa, pirralho. É melhor não ficar tão convencido."
Não houve espaço para mais palavras. No mesmo instante, os dois homens colocaram as mãos nos punhos. A maestria de Oshiyomi com a espada não era brincadeira. No momento em que a Mikazuki Muneshika foi desembainhada, ele já havia assumido a liderança. A esgrima de Black Fog já era bastante avançada, mas ele ficou imediatamente em desvantagem no momento em que desembainhou a espada. Mikazuki Muneshika de Oshiyomi já havia avançado, enquanto Black Fog mal desembainhava sua espada Kusanagi. Suor frio percorreu a testa de Névoa Negra. Ele ainda não conhecia a força total do oponente, mas uma coisa era certa: a habilidade com a espada daquele homem superava a sua. Ainda assim, anos de experiência em batalha não foram em vão. Névoa Negra torceu o pulso, usando a espada Kusanagi para parar o golpe, enquanto balançava a bainha para cima como uma arma improvisada. Foi um movimento que lembrou o Twin Dragon Flash, mas Oshiyomi não iria cair nessa. Ele deu um passo para trás para escapar do golpe da bainha e então derrubou Mikazuki Muneshika com um poderoso corte por cima. Este foi o segundo estágio do Twin Dragon Flash, Thunder, mas executado com as duas mãos segurando o punho. A mão direita de Black Fog segurava a espada Kusanagi, enquanto a esquerda ainda empunhava a bainha ofensivamente. Isso significava que ele não conseguia abandonar o ataque a tempo de empunhar a espada com as duas mãos e bloqueá-la adequadamente. Restava-lhe apenas uma aposta: torcer para que a força bruta do adversário não fosse tão grande quanto parecia. Cerrando os dentes, ele segurou a espada Kusanagi em uma das mãos para segurar a lâmina que descia, enquanto brandia a bainha em direção a Oshiyomi novamente. Infelizmente para ele, ele subestimou o oponente. No momento em que as lâminas se encontraram, a força bruta do golpe de duas mãos de Oshiyomi quase arrancou a espada Kusanagi de sua mão. Forçado a abandonar seu ataque com a bainha, Black Fog a apoiou contra a parte de trás da lâmina da espada Kusanagi para reforçar seu bloqueio. Mesmo assim, ele mal conseguiu escapar de ser esmagado no chão, rolando para trás em uma retirada desajeitada para escapar do ataque de Oshiyomi. Aquele nível aterrorizante de esgrima, não havia dúvida. Só podia ser o homem que abalou a terra da chuva, a lua prateada de Konoha, Jack Oshiyomi. Ao pensar que o jovem à sua frente era o suposto Jack Oshiyomi, que havia derrotado Anzo ao lado do Sunny, o coração de Névoa Negra gelou. Ele chegou a ter um pensamento incontrolável de entregar a espada Kusanagi para salvar sua vida. Mas sua relutância em se desfazer da espada Kusanagi o fez suprimir seu desejo de viver. E daí se ele é a lua prateada? Se eu não consigo vencê-lo, ainda posso correr. Com esse pensamento, Black Fog de repente formou selos de mão. Arte secreta, ocultação da névoa negra. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele exalou uma névoa negra espessa e densa. Seu codinome veio dessa técnica. Este não era um jutsu comum de ocultação na névoa, misturado a ele estava a tinta de uma espécie de lula exclusiva da Terra da Chuva, reduzindo a visibilidade a um nível pior que escuridão total. Sozinho, isso não seria uma grande ameaça para um shinobi com boa audição. Mas Black Fog tinha uma segunda técnica secreta para combinar com ela: arte secreta, trovão. Dentro da escuridão impenetrável, vários clones de sombra da liberação de relâmpago se separaram, cada um canalizando o chakra de relâmpago para sua espada Kusanagi. A espada de Kusanagi, a excepcional condutividade de chakra de Shokuta ampliou o poder da técnica. Sob seu controle deliberado, o crepitar dos relâmpagos tornou-se mais agudo e agudo, até que a névoa ecoou com um coro ensurdecedor de pios de pássaros. Kujetsu apertou os ouvidos, estremecendo de dor devido ao barulho agudo. Névoa Negra sorriu satisfeito. Privar o inimigo da visão e da audição frequentemente levava a uma vitória rápida, inúmeros alvos haviam morrido por essa combinação simples, mas eficaz. Mas a lua prateada de Konoha não era alguém que se pudesse julgar pelo bom senso. Névoa Negra não tinha intenção de prolongar isso, ele deixou seus clones manterem o barulho enquanto seu verdadeiro corpo começava a desaparecer. Contra outra pessoa, ele poderia ter escapado. Infelizmente para ele, Oshiyomi já havia dominado um contra-ataque perfeito contra tais técnicas quando enfrentou Ans, sua barreira de vento. Uma corrente turbilhonante de liberação de vento varreu a névoa negra, expondo a forma fugitiva da névoa negra. Sem hesitar, Oshiyomi usou o Shump seguido do corte da lua crescente para acabar com sua vida. A espada Kusanagi, Shokuto, uma das espadas Kusanagi, mudou de mãos. Capítulo 239. Oshiyomi não havia eliminado Névoa Negra imediatamente porque queria ver que tipo de desempenho a espada de Kusanagi, Shokuti poderia apresentar em suas mãos. Mas depois de esperar um bom tempo, percebeu que o homem não conseguiria tirar nada de notável dela. Quando Oshiyomi pegou a espada Kusanagi da Névoa Negra, ele não sentiu nenhuma resistência ou submissão. Pensando bem, fazia sentido. Embora a espada Kusanagi fosse uma suposta arma divina, não era um ser vivo como Sameada. As armas no mundo de Naruto não eram tão místicas. Até mesmo a espada Kusanagi, uma arma divina, era apenas um pouco mais afiada que uma lâmina comum e possuía algumas habilidades especiais. Ele a ergueu algumas vezes na mão, sem sentir nada de excepcional. Então bateu-a 2 vezes contra sua Mikazuki Muneshika, sem nenhuma vibração incomum, sem lascar. A julgar apenas pela dureza, as duas lâminas não eram muito diferentes. Em seguida, Oshiyomi testou a espada de Kusanagi, a característica mais elogiada de Shokuti, sua excepcional condutividade de chakra. Canalizando seu chakra mais familiar, liberação de vento para ambas as armas, o Mikazuki Muneshika respondeu da maneira habitual.
A espada de Kusanagi, a reação de Shokuchi foi praticamente a mesma, nenhum sinal de superioridade sobre Mikazuki Muneshika. Ao liberar a energia da espada no mesmo alvo, a Mikazuki Muneshika teve um desempenho até ligeiramente melhor. Claro, isso se deveu em parte à maior compatibilidade de Oshiyomi com a herança de seu clã. Em circunstâncias normais, o desempenho das duas lâminas deveria ser praticamente o mesmo. Com isso confirmado, Oshiyomi pôde deixar de lado quaisquer dúvidas. Como a Muneshika Mikazuki e a espada de Kusanagi, Shokuchi eram equivalentes, não havia necessidade de substituir sua própria espada. Sua mãe não mentiu. Mikazuki Muneshika, passada de geração em geração pelo clã Jack, era realmente uma arma divina comparável à espada Kusanagi. Como as duas espadas eram praticamente iguais, Oshiyomi manteve sua palavra e entregou a espada de Kusanagi, Shokuchi para Kujetsu. A espada de Kusanagi, Shokuchi é uma das 3 espadas Kusanagi e uma das melhores armas divinas do mundo. Não a desperdice. No momento em que eu a entregar a você, esta espada será sua. Você precisa tratá-la como uma amante. Também preciso te lembrar de uma coisa, só vou te ajudar a encontrar uma espada Kusanagi desta vez. Se você a perder ou se ela for tirada de você por falta de força, não vou te ajudar a recuperá-la. Ao ouvir isso, Kujetsu inexplicavelmente sentiu a espada em suas mãos ficar mais pesada. Ela, que normalmente ficaria tímida com apenas algumas palavras, olhou Oshiyomi diretamente nos olhos e disse: Não se preocupe, Oshiyomi-sensei. Eu cuidarei bem desta espada. Não a deixarei cair nas mãos de mais ninguém. Ao ouvir a promessa rara e séria de Kujetsu, um sorriso surgiu no rosto de Oshiyomi. Ele inconscientemente deu um tapinha na cabeça de Kuzuki e disse: É uma espada nova. Apresse-se e experimente seu poder. Kujetsu assentiu obedientemente. Como a espada de Kusanagi, Shokuchi ainda era um pouco longa para ela carregou nas costas como sempre. Sacando-a por trás, ela primeiro deu alguns golpes para se acostumar com a sensação. Assim que sentiu seu peso e comprimento, começou a canalizar chakra para a lâmina. Como a maioria dos Uchiha, o melhor elemento de Kujetsu era a liberação de fogo, então ela usou seu chakra de fogo mais conhecido. Com um estrondo retumbante, chamas ferozes irromperam ao longo do fio da lâmina. Sentindo o calor que irradiava do aço, Kujetsu arregalou os olhos e sua boca formou um pequeno U. Ela nunca imaginou que seu chakra de fogo pudesse manifestar tamanha força destrutiva através de uma espada. Agarrando o cabo agora quente, ela se lançou animadamente nas técnicas de espada do estilo Uchiha nas quais ela era excelente. Com a adição de Fire Release, o estilo se tornou deslumbrante. Cada golpe deixava rastros de chamas, e o próprio ar brilhava com calor. Observando de lado, Oshiyomi assentiu repetidamente. Após seu treinamento, a esgrima estilo Uchiha de Kujetsu já estava próxima da maestria. Agora com a espada de Kusanagi, a condução de chakra superior de Shokuchi, seu poder de ataque havia aumentado drasticamente. Na visão dele, a força destrutiva de seus golpes no estilo Uchiha já se aproximava do nível de um Chunin, e com o desenvolvimento de seu Sharingan e esgrima, seu ímpeto ficaria cada vez mais difícil de deter. Enquanto Oshiyomi entregava a espada de Kusanagi, Shokuchi para Kujetsu, um grande incidente estava acontecendo em Iwagakure. Toque, toque, toque. A porta do escritório do Tsuchikage chacoalhou com batidas urgentes. Noki percebeu pelo ritmo apressado que eram mais notícias, de novo. Desde que Iwagakure declarara guerra a Konoha, ele não ouvirá uma única boa notícia. Até ele começava a duvidar se marchar contra Konoha tinha sido a decisão certa. Soltando um longo suspiro, Noki se recompôs. Preparando-se para outro golpe, gritou em direção à porta, desamparado: entre. Ao ouvir sua palavra, um agente da Anbu correu para dentro, fez uma reverência e disse abruptamente: Noki-sama, acabamos de receber informações. Ri-sama escapou novamente. Noki pensou que estava preparado para qualquer coisa, mas essa notícia ainda o surpreendeu. Pressionando a mão na cabeça repentinamente pesada, ele perguntou: há quanto tempo ele está desaparecido? Oh, um dia. Com isso, o rosto de Noki escureceu de fúria. E os guardas da Anbu? Eles são inúteis? Se não conseguiram deter o Roshi, por que não me contaram? Como puderam deixá-lo escapar por um dia inteiro? Noki vinha se esforçando ao máximo para se controlar, mas não conseguiu evitar gritar no final. Ele andava preocupado com Roshi há alguns dias e nunca imaginou que, apesar de todas as precauções, Roshi ainda conseguiria escapar. Ao ouvir o rugido de Noki, a cabeça do ninja da Anbu quase tocou sua virilha. Ele disse com grande dificuldade: Tsuchikage-sama, não é culpa dos homens. Eles realmente estavam sendo cuidadosos. Até se revezaram para dormir, mas não esperávamos que houvesse um traidor na Anbu. Ele tinha um remédio secreto consigo e o usou para nocautear todos os Anbu. O gás sonífero era muito potente. Uma tragada e você ficaria inconsciente por um dia inteiro. Roshi-sama aproveitou a oportunidade para escapar. Noki exalou bruscamente. Chega. É inútil falar sobre isso agora. Se o Roshi ficou fora por um dia inteiro, nem eu consigo impedi-lo no meio do caminho. Tudo que posso fazer é tentar salvar a vida dele, ou talvez esta seja uma oportunidade. Se eu pegar Jeko Oshiyomi e Ri travando uma batalha, talvez eu consiga derrotar Oshiyomi de uma só vez. Pelos próximos dias, mantenha as defesas de Iwagakure intactas. Esteja atento a intrusos e controle rigorosamente todas as entradas e saídas. Se alguém entrar, estamos acabados. Lembre-se disso.
Capítulo 240. Dentro do escritório do Raikage, o terceiro Raikage, caiu na gargalhada enquanto olhava para a carta secreta em sua mesa. Haha, excelente! Todo aquele esforço que fizemos para colocar nosso pessoal dentro da Anbu de Vagakuri não foi em vão. O Jinchuriki do Quatro Caudas escapou, e Noki correu para a Terra da Chuva para trazê-lo de volta. Esta é a oportunidade perfeita para nós. Com isso, o terceiro Raikage bateu a mão na mesa e se levantou abruptamente. Passe minha ordem. Reúnam 3.000 shinobi de Komogakuri nos portões da vila. Desta vez, vou mostrar àquele velho bastardo do Noki como é a dor de verdade hahaha. Enquanto isso, do outro lado, o Noki mantinha a liberação de terra, técnica de rocha super leve, impulsionando-se rapidamente em direção à Terra da Chuva. Sabendo que desta vez Ri quase certamente já havia chegado à área próxima à Terra da Chuva, Noki não perdeu tempo procurando ao longo do caminho. Sua velocidade de voo estava um pouco mais rápida do que antes. Enquanto voava, o Noki também estava pensando nos prós e contras da fuga de Roshi. Antes, tudo o que ele conseguia pensar era no risco. Se o Quatro Caudas fosse solto de forma imprudente, as consequências poderiam ser catastróficas. Essa preocupação dificultava a compreensão. Mas agora que a fuga de Roshi havia se tornado realidade e a situação havia chegado a um estado irreversível, o Noki de repente se acalmou, pensando de um ângulo diferente. Assim como ele havia dito antes, levar Ri com ele para o campo de batalha pode não ser tão ruim quanto parecia à primeira vista. Com ele e Ri presentes, eles seriam quase imparáveis. E além disso, ele tinha um método para suprimir Ri se necessário. Se calculasse o tempo certo, deixando o Ri soltar o Quatro Caudas e depois coordenando com ele, os dois sozinhos poderiam causar perdas massivas. Sua liberação de poeira e a liberação de lava do Quatro Caudas, ambas eram técnicas de limpeza de área em larga escala. Qualquer um pego em sua varredura seria aniquilado. Ele nem precisava de outros ninjas de Iva para apoiá-lo. Se eles aparecessem, poderiam atrapalhar. O plano era simples: um ataque repentino, matar ou aleijar a maioria das forças de Konoha de uma só vez e, se possível, eliminar Jekoshi Yomi junto com elas. Alcançando esses dois objetivos, Vagakuri não teria mais oponentes problemáticos na Terra da Chuva. Contanto que sua retirada estivesse segura, a aposta parecia valer totalmente a pena. Com esse pensamento, a expressão ansiosa no rosto de Onoki desapareceu, substituída por uma resolução fria e assassina. Já que chegamos a esse ponto, Lua Prateada de Konoha, você não pode nos culpar por sermos implacáveis. Ele bufou e acelerou ainda mais, voando rapidamente em direção à Terra da Chuva. Quando Onoki estava prestes a chegar à fronteira da Terra da Chuva, Roshi já havia chegado à linha de frente de Vagakuri na Terra da Chuva. Sem dizer uma palavra, ele foi direto para o campo de comando. Alguns tentaram detê-lo, mas assim que reconheceram seu rosto, rapidamente se afastaram. O Jinchuriki do Quatro Caudas não era do tipo que fazia ataques sem motivo, mas também não era conhecido por ter um bom temperamento, ninguém queria provocá-lo. Então eles o deixaram marchar direto, sem oposição. O comandante das forças da linha de frente de Iva era Kaji Kazuma. Após sofrer 2 derrotas consecutivas, ele estava amuado em sua tenda, suspirando pesadamente. Quando Roshi entrou, ele nem teve tempo de reagir antes de Roshi agarrá-lo pelo colarinho e levantá-lo. A princípio, Kazuma estava pronto para atacar, mas no instante em que viu que era Ri, sua expressão se transformou em choque. Como oficial de alta patente de Vagakuri, ele obviamente sabia quem era Ri, e conhecia sua relação com Yogan. Ele não havia recebido nenhum aviso prévio da chegada de Ri. Se Ri estivesse ali de repente, só havia uma explicação. O Jinchuriki havia escapado. Ri, o que você está fazendo aqui? Este não é o seu campo de batalha. Volte imediatamente. Se algo acontecer com você, nosso Jinchuriki, esta guerra acabará antes mesmo de começar. Pá. Ri, já temperamental por natureza, olhou para ele e pensou: mais um covarde assustado por Konoha. Sentindo-se enojado, cuspiu um bocado de catarro diretamente no rosto do homem. Acha que sou um inútil como você? Diga-me exatamente como meu irmão morreu no campo de batalha. Se eu descobrir que você teve algo a ver com isso. Antes que ele pudesse terminar, um fraco chakra vermelho já estava começando a vazar do corpo de Ri. Kazuma não era fraco. Como oficial de alta patente da vila, ele era um ninja elite cuja habilidade bruta excedia a de Ri, na ausência do chakra da besta com cauda. Mas humilhado daquela forma, ele ainda estava furioso. Entretanto, no momento em que viu aquele chakra vermelho, ele engoliu as maldições que estava prestes a lançar. Ele já havia se envolvido em uma operação de selamento de bestas com cauda antes. Sabia muito bem o quão aterrorizante o Quatro Caudas era. Se Ri perdesse o controle e enlouquecesse dentro do próprio acampamento de Vagakuri, seria um desastre inimaginável. Então, mesmo que ele estivesse amaldiçoando os ancestrais de Ri 18 gerações atrás em seu coração, Kazuma ainda se forçou a apaziguar o ruivo impetuoso diante dele. Ri, me escute. A morte do seu irmão não foi culpa de ninguém aqui. Na verdade, todos nós o respeitávamos muito. Ele era um herói de Vagakuri. Se ele não tivesse ficado sozinho para cobrir nossa retirada, teríamos sido forçados a nos retirar desta guerra muito antes. Ri, ainda jovem, ficou meio convencido pela bajulação óbvia. Então você está dizendo que meu irmão morreu por causa daquela Lua Prateada de Konoha? Exatamente. Se aquele cara não tivesse emboscado nossa unidade de liberação de explosão e matado vários dos nossos Nin, nunca teríamos sofrido uma derrota tão esmagadora. Sem dizer mais nada, Ri largou Kazuma e caminhou em direção à saída.
Kazuma soltou um suspiro de alívio e então correu rapidamente atrás dele. Ri, para onde você está indo agora? Para o acampamento de Konoha. Para vingar meu irmão. Kazuma quase caiu de joelhos. Mesmo assim, sabia que o Tsuchikage jamais permitiria que o Jinchuriki simplesmente fugisse, então tudo o que precisava fazer era impedi-lo. Rangendo os dentes, ele fisicamente segurou Ri. Ri, por favor, Ri-sama, acalme-se. Atacar o acampamento de Konoha sozinho não vai adiantar nada. Há mais de 1000 shinobi de Konoha lá, mais de 10 deles Nin. Mesmo sendo o Jinchuriki do Quatro Caudas, você se esgotaria rápido demais. Se você quer lutar, tudo bem. Nós, ninjas de Iva, também estamos ansiosos por vingança. Mas espere. Deixe os homens comerem uma refeição completa primeiro. Quando estivermos todos alimentados e prontos, marcharemos juntos e tomaremos a cabeça daquela lua prateada de Konoha. Que tal? Ri era o tipo de pessoa que nunca cederia à força, mas poderia ser influenciada pela razão se você suavizasse sua abordagem. Ao ver esse camarada de alta patente praticamente rastejando no chão enquanto era arrastado, ele não conseguiu resistir. Além disso, havia algum sentido no que Kazuma disse, então ele concordou. Tudo bem, vou confiar em você desta vez. Mas se eu descobrir que você está mentindo para mim, minha lava não se importa com quem você é. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.